Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano. E no episódio de hoje nós vamos continuar de onde paramos. Nós vamos passar o rolo compressor para demolir essas ruínas. Nós vamos colocar a última pá de cal para soterrar os escombros do... Bem-vindos à continuação do Castelo de Cartas. Então, produção, solta a vinheta. Então vamos continuar analisando as cartas que foram retiradas deste castelo, resultando no fim do relacionamento entre Felipe Castanhari e Nive Stefan. E para começar já ateando fogo no parquinho, ou melhor, ateando fogo nesse circo, a terceira carta que eu vou tirar das cinzas será lida pelo Bruno Gilio, do canal Social Art, onde ele vai ressaltar a importância sobre privacidade para o casal, quer seja no início, na continuidade ou no término da relação. Então, produção, traz o carioca da cara amassada aí. Senhores, hoje a gente vai adentrar nesse terreno espinhoso de intrigas aí dos relacionamentos modernos. Como vocês estão vendo aí, né? A Nive diz que Felipe Castanhari terminou com ela e dispara: "Se eu quiser, a fila anda rápido mesmo." Tá complicado pro Castanhari, hein, rapaziada? Então vamos lá, vamos observar aí essa saga recente no Twitter envolvendo aí o digníssimo Castanhari. Enfim, vamos ver quais são os mistérios aí por trás dessa decisão dela, dessa decisão dele e esse drama aí que tá se desenrolando por causa de picuinha no Twitter, meu querido. Mas enfim, o que aconteceu, rapaziada? O que aconteceu é que em uma troca de mensagens aí no Twitter, acho que foi esse final de semana, o Castanhari acabou se complicando, né? Quando a sua ex aí, a Nive, ela revelou aí algumas queixas no Twitter e as palavras dela, meu querido, foram um tanto quanto fundo aí na alma do Castanhari, aparentemente, e acabou colocando ali uma imagem talvez não tão favorável assim dele. Agora, galera, vamos entender o seguinte, por que será que a Nive sentiu essa necessidade assim de expor ele publicamente? Bom, pelo que eu entendi, tinha uma galera que começou com um burburinho aí de que ela teria traído o Castanhari porque ela estaria se relacionando com um brother aí dessa área de game e tal. Mas enfim, se a digníssima tá dizendo que isso aí é mentira, a gente tem que levar a palavra dela em conta também, né, rapaziada? E aí, enfim, no caso ela estaria se relacionando aparentemente com outro rapaz. E aí citaram ali, né, esse caso da Gisele, né, que ela teria traído o Tom Brady e tal, enfim. Agora, rapaziada, olha só, o que acontece é o seguinte, a gente tem que entender que as digníssimas são criaturas, assim, complexas, né, meus queridos? E óbvio que muitas vezes a gente comenta aqui que as ações são mais importantes do que as palavras. O que tá falando, brother, deixa pra lá. Você tem que observar, você tem que dar importância às atitudes, porque é em cima das atitudes que a gente vai entender o comportamento. Desde aquele lance de, mas elas se recuperam mais rápido do término. Óbvio, né, brother? Porque existem inúmeras opções ali de homem em cima, sempre dando em cima pelo Instagram, no direct, flodando ali. Agora, a parada é a seguinte, rapaziada, eu acho que ficar expondo publicamente coisas assim que deveriam ser mantidas no privado, no relacionamento, eu acho que isso, meu irmão, não tem nada a ver, eu já cansei de falar pra vocês, principalmente pra essa galera que é figura pública, eu acho que tanto durante o relacionamento é importante manter as coisas no privado, não ficar falando muito da relação, porque depois se complica, tá ligado? E tanto durante a relação quanto no término, ficar postando coisa, ficar troca de farpa, não sei o quê, cara, isso aí não dá certo. O que aconteceu aqui é justamente, rapaziada, essa questão de briguinha de ego, entendeu? Agora, por que isso acontece? Porque aparentemente é aquele casal perfeito, aquele casal que você sempre acha que vai durar pra sempre e tal. Só que dentro, quando essa relação não dá muito certo, eles vêm a terminar,
existe essa questão do ego. Então, assim, a partir do momento que eles terminaram, tanto o Castanhari quanto a ex, a Nive, ficaram nessa luta aí com o ego, entendeu? Com orgulho, de repente um ficar com orgulho ferido porque o outro já estava se relacionando com alguém. Isso acaba levando a essa exposição pública completamente desnecessária, brother. Agora, é importante que você, homem, aprenda a não deixar o seu ego te afetar nos relacionamentos. Essa é a lição que a gente deve tirar desse caso. Porque, meu irmão, como que você pode superar isso para você, mesmo diante de um término, você ter um término saudável, não ter essas picuinhas aí, entendeu? E como eu falei para vocês, velho, nessa era digital de hoje em dia, mídia social, Instagram, Twitter, a nossa vida privada, ela, meu irmão, direto, ela vai acabar vazando pro público. Tanto porque é paparazzi, fica em cima impregnando Léo Dias, não sei o quê, querendo saber da vida, como muitas vezes as pessoas acabam se expondo porque fica publicando. Então esse drama deles aí do Twitter é só um exemplo, meu irmão, de como as mídias sociais acabam amplificando os problemas nos relacionamentos. O que mídia social faz isso, é um amplificador, brother. Mídia social só serve para amplificar os relacionamentos, tanto a parte boa quanto a parte ruim, quando termina. Agora, como que você vai navegar aí nesse terreno mantendo a sua dignidade, a sua integridade, meu querido? Bom, primeiro, como eu falei pra vocês, não ficar postando muito sobre o seu relacionamento em mídia social, entendeu? Uma coisa é você postar foto com a sua namorada, com a sua esposa. Outra coisa, meu irmão, você ficar pedestalizando, entendeu? Falando gracinha e tal. Porque, brother, você tá ligado que a internet não esquece. Amanhã ou depois, vocês vindo a terminar, tudo que um falou e que o outro falou, velho, a galera vai ficar impregnando. Então, quais são as lições aqui que a gente pode aprender com esse drama aí do digníssimo Castanhari? Meu irmão, nós aqui, enquanto homens, a gente tem que aprender com o erro dos outros camaradas. Então, a parada é a seguinte, meu irmão, esse draminha deles aí do Twitter mostra pra gente que não vale a pena você ficar expondo seu relacionamento, principalmente pra quem é figura pública, mas mesmo porque você pode pensar assim, mas o Castanhari é youtuber, figura pública. Eu já falei pra você, brother, você ficar, por exemplo, no trabalho, falando do seu relacionamento, aí daqui a pouco tá Carlinho do financeiro de olho na sua digníssima, ou algum outro cara do trabalho de olho na sua digníssima, ou se a sua digníssima no trabalho dela, na academia, em outro ambiente, fica falando, meu relacionamento não está legal, ou falando alguma outra coisa, aí já tá ali algum cara no ouvido, entendeu? Dando ali um caô, mandando uma letra. Então, rapaziada, definitivamente é importante a gente não ficar expondo nosso relacionamento em rede social, beleza? Vamos refletir aí sobre esse acontecido aí. Castanhari não deve estar bem agora, acabou apagando aí, ou privando o Twitter dele. Enfim, vamos aprender com isso, beleza? E lembrando, rapaziada, relacionamento é uma via de mão dupla, tanto durante a relação como no término. Então não vai você pensar que você vai ficar dando indiretinha na internet, pagando de paquito, e que do outro lado a digníssima não vai ali dar o troco, né, meu irmão? Então vamos fazer aqui um esforço pra gente evoluir, pra gente aprender a ter uma relação respeitosa, mesmo diante de um término, e manter ali, ó, tudo numa boa, sem ter esses dramas aí, beleza? Porque afinal de contas, o homem de alto valor não fica se metendo nesses draminhas aí, né, meu irmão? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, essa foi a análise do Bruno, né? Então a gente pode tirar algumas coisas de interessantes que ele trouxe, né, para a gente refletir, tanto para quem procura relacionamento quanto para quem não procura mais, né? E aqui eu separei algumas coisas que podem ser interessantes. Então a primeira que eu acho que vale destacar é aquilo que a gente já falou aqui em outros episódios e sempre vale frisar para vocês, que é o quê? Que é prestar atenção muito mais nas atitudes do que nas palavras. Porque geralmente as atitudes elas denotam sempre as reais intenções de alguém para com você, ou para com, sei lá, com um negócio, ou se essa pessoa realmente merece a sua confiança, se ela merece que você invista nela, né, falando aqui especificamente de relacionamentos. Então prestar sempre muito mais atenção no que ela faz, ao invés do que ela fala, certo? A segunda coisa que vale destacar é uma coisa que ele traz importante, e às vezes os homens acabam sucumbindo a isso, pelo que eu percebo, que é saber lidar com o seu próprio ego, né? Ou seja, que é não colocar as suas peças nesse tabuleiro feminino e agir de forma diferente. Então,
o que significa isso? De você não tentar entrar nessa disputa justamente para ver quem pega mais pessoas, quem que tá transando mais, quem que fica dando mais indireta. Inclusive, parte disso que ele falou tem muito a ver das coisas que a gente já levantou na primeira parte do Castelo de Cartas, né? Inclusive na análise do Ricardo, que também foi muito boa. Então, assim, é você, tipo, saber que aquele momento você precisa tirar um tempo para si, que você precisa se afastar, bloqueia, corta o contato, entendeu? Vai seguir a sua vida, vai se reestruturar, vai voltar ao seu eixo, para que você consiga pensar e fazer as coisas de maneira clara e objetiva, certo? Até porque muito do que, se eu não me engano, foi até a Nive que escreveu numa das postagens dela, né, pelo que eles falaram, que é a questão do tribunal da internet, né, que ela disse uma coisa, mas na verdade o tribunal da internet que sabe outra. Bom, ela só esqueceu de um fator importante, que sim, existe o tribunal da internet e a internet tem uma péssima qualidade. Ela não esquece. Então não se esqueçam, referente ao tribunal da internet, tudo que você escrever ou publicar pode e será usado contra você. Ok? O terceiro ponto que eu acho importante da gente destacar é a importância do homem aprender através do erro de outros homens. Então até existe um ditado muito famoso, né, que é aquela questão, uma pessoa inteligente aprende com os próprios erros e uma pessoa sábia, ou seja, mais inteligente ainda, aprende através dos erros dos outros. Então, é através de você vendo, principalmente esses casos que são amplamente expostos, né, vendo aonde que ele errou, o que ele fez, que inclusive é o que a gente está trazendo à íntegra nesse caso aqui, por isso que eu resolvi trazer o episódio específico do Castanhari para vocês entenderem, ok, ele foi por esse caminho, ele tentou isso aqui, só que a gente já viu que isso aqui não dá certo, então eu preciso agir de uma outra forma, se eu quiser me preservar, ou para aqueles que estão no relacionamento, eu quiser preservar, enfim, o meu relacionamento, ok? Lógico, lembrando em consideração que também existe a outra contraparte, e se essa pessoa não tiver o mesmo senso de preservação ao relacionamento, você já sabe exatamente o que fazer, que é cair fora. E por último, mas não menos importante, se o sigilo não garante, essa é uma opinião do contragolpe, com certeza contribui e muito para o sucesso das coisas, principalmente aquelas que são importantes para você. Então, assim, isso vale para tudo. Eu acho que vale até para questão de quando você está começando um negócio, ou quando você está começando a questão de investimento, que se fala bastante aqui, né? Ou principalmente a questão do desenvolvimento pessoal, que a galera, de certa forma, também leva aqui muito para elaboração de uma dieta adequada, de práticas regulares de exercícios físicos, ou seja, mas a ideia principal, o que é? É você manter o sigilo, entendeu? É você simplesmente traçar seu plano, ir lá, parar de falar, começar a fazer, mas principalmente guardar as suas aspirações para você. Porque também existe um outro ditado muito comum e que de certa forma é verdade. Aquilo que as pessoas não sabem, elas não estragam. A quarta carta de reflexão escavada das catacumbas deste castelo será lida pelo Miguel do canal Atitude Alpha, que vai trazer uma teoria muito interessante sobre a diferença de níveis de consciência entre amor e paixão e principalmente uma outra teoria sobre a fidelidade facultativa que as mulheres modernas estão praticando. Sendo assim, produção, chama o penúltimo rolo compressor que vai demolir o que ainda estiver de pé deste castelo de cartas. O conceito de amor hoje da galera ele é muito distorcido, né? As pessoas confundem paixão com amor, quando na verdade eles são absolutamente diferentes. A gente pode dizer que o amor ele é diametralmente oposto à paixão. Justamente por isso que ele tem aquela expressão de que o amor é cego, né? E o amor ele Deus é amor também, né? Então ele é relacionado a algo totalmente diametralmente oposto à paixão e distante disso. Ele representa na verdade um nível de consciência muito alto e de espiritualidade também muito alto, né? Distante dos seus ímpetos carnais, materialistas, né? Egoístas e principalmente sexuais também, que você tem com relação ao sexo oposto. Mas eu confesso para vocês, rapaziada, que na minha opinião, no futuro próximo, o conceito de fidelidade ele vai ser completamente diluído, pela perspectiva masculina inclusive. Isso, você já vê alguns indicativos disso, de que é como se a mulher ser fiel para você, ser fiel com você, como se ela estivesse fazendo um favor, como se ela não tivesse obrigação de fidelidade com o namorado dela, como se fosse um favor que ela estivesse te fazendo, tá? Ainda mais porque são várias perspectivas, né, que você vai abordar com relação ao contexto de fidelidade e a diluição da fidelidade que existe hoje. A fidelidade numa monogamia, tá,
presume-se que ela é obrigatória. Via de regra, um relacionamento comum, tradicional, a fidelidade, a exclusividade, ela é obrigação, ela é inflexível. Está existindo uma diluição bastante grande isso para as mulheres, ao se relacionar com um cara, em que a fidelidade passa a se tornar, na verdade, facultativa e não obrigatória. E aí você para pensar aí, meio que para algumas pessoas isso inclusive faz sentido, porque sim, realmente a fidelidade ela é facultativa para a mulher, né? A mulher ela é fiel a você se ela quiser. Se ela não quiser, então, portanto, ela não deve ser. Cara, a questão é que é o seguinte, esse é o problema, né? A fidelidade ela é associada a um conceito universal, né? A um conceito moral e ético no que diz respeito a relacionamentos um pouco mais conservadores, principalmente, tá? Então, nessa perspectiva, você está tirando a relação que a fidelidade tem a essas premissas universais, morais, né, independente de gênero, para relacioná-las ao gênero feminino nesse contexto. A consequência é que você acaba relativizando a traição também, né? Por quê? Porque se você tira essa perspectiva moral e ética social por isso, você remove, consequentemente, a vergonha que é aplicada, né, a desonra, a falta de caráter e tudo isso, que é aplicada no contexto de quem comete traição. Independente do gênero, o que acontece é um julgamento moral da sociedade para aquele que trai. Porém, por essa perspectiva, né, por conta de, como eu disse, primeiro, a questão da propriedade do homem sobre a mulher, né, a questão da mulher dever fidelidade para o homem é um tipo de machismo e patriarcado, que é como se ela fosse propriedade, a mulher não é obrigada a nada, tá? Inclui isso. A segunda perspectiva é por conta da quantidade de opções que ela tem, é aquilo que eu já disse, né, hipergamia, etc, né, na própria fala da Nive, isso fica bastante destacado, né, a fila anda rápido mesmo, tá? É por isso que algumas mulheres vão dizer, eu já vi isso, que quando elas exigem as características que elas querem que o homem tenha e o que o homem deve fazer por elas, tá, como por exemplo, dinheiro na maioria das vezes, e pagar tudo sozinha, o principal, entre outras coisas, o que elas dizem oferecer em contrapartida muitas vezes é a fidelidade. Companhia, parceria e fidelidade. Você percebe que essas coisas que são, assim, fundamentais do relacionamento e normais dele, para essas mulheres, pela perspectiva delas, passa a ter algum valor diferenciado agora. Então é como se ela quisesse dizer, né, subliminarmente pelas entrelinhas que, cara, você tem noção o tanto de homens que querem sair comigo, que querem me oferecer tal coisa, que querem me levar para jantar em lugares fodas, me levar para viajar, me levar para andar de iate, com mais dinheiro do que você, mais bonitos do que você, várias opções, infinitas opções, e eu escolhi ficar só contigo e ser exclusiva? Você tem noção do poder que eu tenho nas minhas mãos? Então, fidelidade, eu estou fazendo um favor para você ainda em ser fiel, né, e estar só contigo. O mínimo que você tem que fazer é pagar todas as minhas contas e pagar tudo. Portanto, se ela tirar a fidelidade dela desse relacionamento, né, ela voltou numa situação em que o mínimo que ela já está fazendo para você já é muito lucro, já é muito lucrativo. Então, portanto, não existe prejuízo que você tomou, sacou? Se ela tirar a fidelidade. Vocês entendem onde eu quero chegar? Só o ato de você ter tido uma oportunidade de sair com ela já deixou você no lucro. Se ela está sendo fiel com você, é algo a mais que ela está fazendo, é um favor. Se ela tirar a fidelidade, é como se você ainda estivesse no lucro. Porque ela é hipergâmica e ela poderia escolher entre várias opções, vários homens, e sair com vários homens, mas ela quis ficar só com você. Isso acontece no Japão? Acho que é no Japão. É algum país asiático que acontece isso, né? Em que o cara ele chega em casa em alguns momentos e ele espera a mulher dele, porque a hipergamia é tão alta e a falta de opções é tão grande, né? Eu acho que é no Japão, que o cara ele espera a mulher terminar o ato dela com o amante, eles têm um modus operandi em que o cara chega em casa, se a luz estiver acesa, é um sinal, né? Uma comunicação entre eles de que essa mulher está com outro homem em casa. Então ele tem que esperar no carro até ela apagar a luz para o cara sair para ele entrar. O último elemento que colabora para a diluição da fidelidade da mulher é a perspectiva da reparação histórica, que ela está por trás de tudo que elas reivindicam. Não de tudo, mas da maioria das coisas que elas reivindicam. Tem o argumento da reparação histórica por trás. Esse com certeza é um elemento que elas vão colocar, você percebe alguns indicativos, né, que elas usam para justificar a traição da mulher, né, que a mulher traiu o homem não é vingança, é reparação histórica. Você percebe que as microtraições já devem ser aceitas, o que é considerado microtraição já é normalizado, né, a sua mulher tem a estratégia de relacionamento completamente aberta, mesmo já tendo um namorado, né,
mostrando a bunda pra um monte de cara, falando com quem ela quiser, indo pra onde ela quiser, tendo amizade com vários caras, coisas que são absolutamente tóxicas para um relacionamento. Você deve aceitar e devem ser toleradas, principalmente por conta de tudo que eu comentei até aqui. E a fidelidade eu acho que é talvez a última resistência aí que vai existir, né, que também vai ser rompida e diluída, né, e vai passar a se tornar algo facultativo, né, e um homem exigir fidelidade e a visão da fidelidade enquanto uma obrigação moral, né, independente de gênero dentro dos relacionamentos, vai passar a ser interpretada pela perspectiva agora e pela interpretação feminina sobre aquilo, né? É a mulher que decide pela fidelidade, não é mais um acordo social entre vocês, não é mais o homem também, porque o homem faz parte desse acordo, né? O homem ele sai desse acordo para só a mulher passar a decidir, né? E consequentemente, se ela passa a ser analisada dessa forma, consequentemente você relativiza a traição, como eu expliquei. Eu principalmente quis trazer alguma coisa diferente aqui no vídeo para vocês, a fim de vocês explorarem, que eu estava pensando sobre ela, então quis juntar aqui o útil ao agradável e falar sobre a relativização da fidelidade e, por consequência, também do adultério. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Essa análise do Miguel foi muito boa, porém, na minha interpretação, ela também foi um pouco robusta, então eu acho que vai ter mais coisas que eu acho importante de compartilhar aqui com vocês, pelo menos os pontos principais, tá? Então vamos lá. O primeiro é a questão que ele menciona do sentido de fidelidade ser um favor ao homem. Bom, com tudo isso que ele falou da questão da relativização da fidelidade, né, da fidelidade ser um componente opcional nos relacionamentos modernos, é o que eu falei aqui antes e vou repetir agora. Se esse componente for realmente tirado quando oferecerem isso a vocês, porque fidelidade é o mínimo, eu não sei em que mundo, né, tipo, isso existe de uma forma sustentável, onde, exatamente no exemplo que o Miguel trouxe, você faz tudo pela mulher e ela simplesmente dizer o fato, eu sou fiel a você, isso é suficiente. Não, isso não é suficiente. Inclusive é o que a gente fala aqui, o que mais você tem a trazer à mesa, porque engraçado como elas cobram fidelidade dos homens, só que elas mesmas também não são fiéis a eles, então você não pode cobrar algo que você não está disposto a oferecer. Beleza? E outra coisa que eu acho, seguinte, se a mulher ela não é fiel a você, então tá. Só que eu vou defender que os caras também não se envolvam, não protejam, não provenham. Você não tem que fazer, vou repetir aqui principalmente para os homens, você não tem que fazer absolutamente nada. Principalmente por uma mulher que nem faz parte do seu círculo social, que é o que eu falei para você, que não tem um senso de pertencimento a você. Repetindo, que não seja a sua irmã, a sua mãe, a sua avó, a sua namorada e a sua esposa. Beleza? Isso para quem quer relacionamento, os últimos dois casos, tá? Mas se ainda assim ela não te oferece o mínimo, que seria fidelidade, lealdade, dentre outras coisas, você não tem que fazer absolutamente nada por ela. Nada. Parem com essa síndrome de cavaleiro branco de querer salvar o Ocidente. Porque isso não está funcionando. Tá? Isso só vai te levar à ruína. Exatamente o que aconteceu com o Felipe Castanhari. O segundo ponto importante a destacar ela se considera uma oportunidade rara, né? Cara, se você ouvir esse tipo de coisa, eu sou artigo de luxo, eu sou a última bolacha do pacote, eu sou a última Coca-Cola do deserto, sei lá, qualquer coisa que assim, denote que ela acha que ela é a oitava maravilha do planeta Terra, cara, caia fora. Caia fora, porque esse é um excelente sinal de exatamente como ela se vê perante você, como ela se vê perante o mundo, e que pode haver, não sou psiquiatra nem nada do tipo, mas que pode haver grandes indícios de traços narcisistas ou ególatras nessa mulher. Então, fique atento. Terceiro ponto importante é quando ele menciona assim, cara, olha a questão do Japão. Eu não sei se essa situação que ele falou realmente é comum ou não se foi caso isolado ou não. Dessa vez eu admito que eu não corri atrás para saber. Mas, cara, supondo que essa situação seja verdade, olha o nível de manginice e de gadice que, inclusive, países desenvolvidos como o Japão chegaram ou fizeram com que o homem aceite. Então, praticamente, né, que nem ele falou, o cara chega, né, de carro, e aí tem que esperar a luz apagar, porque aí ele entende que a mulher e o amante terminaram de fazer aquilo que tinha que fazer. Cara, isso é código Morse pra corno. Código Morse pra corno. É isso, cara. E estão querendo normalizar isso. Então, bicho, de novo,
E complementando com aquelas coisas que a gente já trouxe no primeiro episódio do Castelo de Cartas. Esse é só mais um daquilo que te espera caso você seja um homem feminista, gado, mangina e tudo mais. Mas para aqueles que ainda continuarem querendo seguir esse caminho, toma que é teu. Outra coisa importante a destacar: o reforço da agenda positiva e a tolerância exagerada. Ou seja, muitas pessoas, isso eu já ouvi, tanto no meu aspecto pessoal quanto profissional, e aí eu acho que vale compartilhar com vocês, aquela coisa assim, essa frase é clássica: você precisa ser mais cabeça aberta. Hoje eu já tenho uma resposta para isso que antes eu não tinha. Quando falarem isso para você, você fala, beleza, só toma cuidado para que o seu cérebro não caia no chão. Porque esse negócio de, você tem que ser cabeça aberta, você tem que ser muito tolerante, principalmente para homem, você não pode ser controlador, você não pode ser ciumento. Cara, recentemente aí vocês viram o que aconteceu no caso do Belo. Né? Então, não é porque eu não trago aqui tantos casos para vocês, porque eu já falei, o objetivo aqui não é ser um podcast de fofoca, mas a gente está ligado no que está acontecendo. Certo? E provavelmente vocês também sabem. Então, muito cuidado com essa questão de ele é só meu amigo, de você é inseguro, você é controlador. Cara, muito cuidado, porque isso aí é uma brecha gigantesca para, primeiro, te ferrar psicologicamente. E de outro ponto, de deixar ela, vamos supor assim, mais confortável em praticar microtraições e te fazer de corno. Então, fique atento nesse ponto também. E a última coisa que eu quero destacar aqui na fala do Miguel é a questão da reparação histórica. Lembrando que para isso, aqui, a gente também já desenvolveu uma resposta, que é basicamente o seguinte: quem nunca sofreu quer culpar quem nunca oprimiu. E caso esse argumento de reparação histórica seja levado para frente, então, minhas caras, principalmente as mulheres, se fosse no lugar de vocês, ficaria preocupado, porque o que vocês estão fazendo agora com os homens, com a questão das leis, do comportamento feminino, e tratando os homens como cidadão de segunda classe, se daqui a algumas décadas esse argumento for válido, imagina a reparação histórica que os homens vão fazer com relação a vocês também daqui a algumas décadas, ou que poderiam fazer. Então perceba que esse argumento, por natureza, é idiotice. E a última pá de cal que vai enterrar esses escombros do Castelo de Cartas será aplicada pelo Raccoon, que vai reforçar através de uma teoria um tanto alternativa e contundente do porquê que os homens estão sendo tolhidos de ter qualquer expectativa para com a mulher no relacionamento moderno, e principalmente a elaboração de um raciocínio que aqui no Contragolpe a gente segue bastante, que é a relação entre autoridade e responsabilidade. E qual seria o contrapeso na visão dele para equilibrar essa balança? Então, produção, chama o nosso demolidor aí. No relacionamento moderno, seja ele casamento ou seja namoro, o homem ele não pode ter expectativa nenhuma. Ele não pode ter nenhuma expectativa da mulher, seja de comportamento, seja de histórico, nada. Ele não pode exigir nada da mulher e ele não pode esperar que a mulher faça nada por ele. Nenhum tipo de contribuição na vida do homem, tornar a vida dele mais fácil ou até mesmo ser agradável. E em contrapartida, a mulher ela espera mundos e fundos do homem. Na verdade, se for pegar as últimas 5 décadas por aí, a quantidade de exigências femininas só cresceu. É aquele detalhe da hipergamia desenfreada. Quer dizer, elas criticam os papéis de gênero, quer dizer, o homem não pode ter expectativa da mulher, de juventude, de fertilidade, de um histórico menor de parceiros anteriores, de casar enquanto ainda é jovem. O homem não pode ter nenhuma expectativa da mulher, nem exigir nenhum papel de gênero dela. Esses papéis de gênero poderia ser aquela parte de focar mais nos serviços da casa, entendeu? Tornar a vida do homem mais tranquila, mais agradável dentro de casa para ele poder sair para a rua, trabalhar em paz e fazer o máximo de dinheiro possível. Então o papel de gênero dela, da mulher, está totalmente abolido e o homem não tem o direito de exigir. Porém, em contrapartida, o papel de gênero masculino ele é exigido pelas mulheres até hoje. Porque por mais que elas digam que elas querem igualdade e tudo mais, presta atenção nos casais que tu vê à tua volta, na tua vida pessoal, analisa eles a fundo e vê quem dos dois do casal geralmente tem mais dinheiro, mais recursos um do outro. Na maioria esmagadora dos casos, é o homem que vai ter mais recursos.
A casa, mesmo que esteja no nome do casal, vai ter sido adquirida em grande parte pelo homem, o carro também, e por aí vai. Então esse papo de igualdade é só besteira. A mulher ela quer se relacionar com um cara que está acima dela. Na verdade, a minha opinião é que para tu atrair uma mulher e manter ela, tu tem que estar acima dela e ela tem que depender financeiramente e fisicamente de ti. Parcialmente ou totalmente. O que eu quero dizer com isso? Uma dependência total seria aquela mulher que basicamente é dona de casa e o homem paga tudo. A parcial é aquela que ela paga algumas contas da casa e tal, só que a maioria esmagadora é paga pelo homem. Então veja bem, papel de gênero feminino totalmente abolido, o homem não pode ter nenhuma expectativa nem exigir nada em troca. O papel de gênero masculino é exigido até hoje. E o cara que não tiver disposto a cumprir esse papel de gênero masculino, ele é um fraco, ele é um desonrado, ele não é um homem de verdade. Veja só que engraçado, a mulher ela pode tentar definir o que é um homem de verdade, mas um homem não pode ter direito de definir o que é uma mulher de verdade. Compreende? E é engraçado como as coisas acontecem ao mesmo tempo, porque da mesma forma que tem aquele pessoal, porque as mulheres elas ficam defendendo esse papel de gênero masculino até hoje, apesar de falarem da boca pra fora que querem igualdade, só que daí tu tem também os tradicons, os tradicucks, os conservadores, que eles também defendem o papel de gênero masculino, porque isso é investimento de ego, é a validação social que eles têm, certo? A imagem pública deles depende disso e eles não querem abrir mão dessa imagem pública. E daí, no caso, tu tem homens também defendendo esse papel de gênero. E por mais que até esses caras conservadores, tradicionalistas, eles têm uma expectativa, ou algumas expectativas maiores das mulheres, em comparação com os caras que não são conservadores, ou até mesmo os caras de esquerda, os feministas, né? Porque o feminista ele está disposto a se relacionar com uma mulher acima de 30, mãe solteira, e se duvidar até se casar com ela e deixar a esposa ter um namorado, compreende? Mas daí o conservador ele ainda tem algumas expectativas de que a mulher ela vai se tornar dona de casa, talvez não no começo do casamento, mas mais pra frente, e ele é aquele boi de carga que se sente orgulhoso de estar sustentando a mulher. Mas veja bem, ele está oferecendo esse papel masculino para a mulher, só que ele não está exigindo o papel feminino total, o de antigamente, ou está exigindo só em partes. Hoje eu vi um post no Twitter que eu até comentei, eu respondi, coloquei o print na minha aba de comunidade do canal, que era um desses tradicionalistas, esses conservadores metidos a Red Pill que tem nos Estados Unidos, que daí na frase dele ele dizia o seguinte, ele dizia aquela frase que eles absorveram do Third Flying Monkey, que é um MGTOW, dizendo que responsabilidade sem autoridade é escravidão. Resumindo, o homem ter esse papel de gênero masculino de ter que sustentar a mulher, mas não ter autoridade sobre a mulher, é escravidão. Ok, essa lição ele aprendeu. Só que olha o que esse conservador escreveu logo em seguida. Ele escreveu que um homem de respeito, um homem que se valoriza, ele não vai proteger e prover para uma mulher que não honre ele. Reparem no termo que ele usou, honre. Ok, isso é no mínimo respeito. Então ótimo, para as conservadias, para as mulheres de direita, entre aspas, isso está ótimo. Por quê? A mulher de esquerda ela não está disposta a honrar ou respeitar o homem com quem ela se relaciona. Aliás, ela acha que ela tem o direito de desrespeitar. Não controlar as próprias emoções, ficar fazendo drama, levantando voz, batendo boca pro cara e tudo mais. A mulher de direita ela está disposta a respeitar o cara e ser agradável. Compreende? Mas ao mesmo tempo ela está exigindo o papel de gênero masculino de protetor e provedor. Só que até mesmo a mulher de direita, isso é outra coisa que eu vi num artigo do final de semana, que era das feministas de direita, as próprias feministas de direita elas exigem um cara que tenha mais dinheiro que ela, que vá ser o protetor e provedor, mas elas não querem que esses caras exijam que elas se casem cedo, que elas não tenham filhos de outros relacionamentos, ou seja, não sejam mães solteiras, que elas não tenham DSTs, que elas não tenham um histórico muito extenso de parceiros anteriores. Elas mesmas desrespeitam os homens de direita e fazem pouco caso deles, meio que chamando eles de punheteiros e dizendo que eles têm expectativas irreais. Então, vê a cruz que o conservador, que o cara tradicionalista, conservador escolheu para carregar. Eles ficam colocando as mulheres no pedestal, defendendo os direitos femininos, se dispondo a defender
essa execução de papel de gênero masculino sem exigir o papel de gênero feminino, e quando eles exigem o papel de gênero feminino das conservadias, das mulheres de direita, essas mulheres zoam deles e fazem pouco caso deles, quer dizer, não respeitam e não honram. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque aquela parte do cara proteger e prover para a mulher, ela em troca honrar, isso é besteira. Porque veja bem, ele está cumprindo o papel masculino dele, a mulher não está cumprindo dela. E daí na resposta do Twitter eu coloquei ali uma resposta corrigindo o que o cara tinha dito. Um homem de respeito, um homem de valor, que se valoriza, ele não vai proteger e prover para uma mulher que não sirva e obedeça a ele. Reparem, honrar virou servir e obedecer. Daí vão falar, mas Raccoon, tu é conservador, tu é tradicionalista, tu é muito machista. Não. Isso é patriarcado. E eu vou dizer agora por que a mulher moderna está se comportando que nem uma retardada quando ela só exige do homem, só suga, sem oferecer nada em troca, fica criando drama, dando estresse, dando dor de cabeça na vida desse homem com quem ela está se relacionando. Por que ela está sendo imbecil? E por que ela tem que servir e ela tem que obedecer? Vamos lá, voltando ao que eu falei no começo do vídeo. A mulher, no final das contas, ela só quer se relacionar com um homem que esteja acima dela. Isso não é só verdade Red Pill, eu já testei na minha vida pessoal. Toda mulher quer que o homem provenha para ela, subsidie o estilo de vida dela. Parcialmente ou totalmente. Totalmente vai ser aquela mulher que está disposta a abandonar a carreira e os estudos e se tornar uma dona de casa e ficar sendo sustentada pelo homem. E daí ela vai fazer uns agradozinhos, honrar ele, né? Honrar entre aspas, mas se duvidar não vai ser aquela mulher que obedece e serve o homem. Direto, assim, constantemente. Quer dizer, o cara vai trabalhar todo dia e tem algumas tarefas dentro de casa que a mulher vai fazer para facilitar a vida dele. Porque ela vai sair beneficiada pelo trabalho dele também. Não. Essas daí, conservadias, essas de direita, elas vão honrar e de vez em quando fazer um agradinho. Se duvidar, vão usar o dinheiro do marido para ficar comprando comida pronta no mercado. Não vão nem se coçar para cozinhar para ele. E daí nós temos essa questão que a mulher ela quer se relacionar com um cara que esteja acima dela. Ela quer que ele subsidie o estilo de vida dela totalmente, se ela está disposta a ser uma dona de casa, ou parcialmente. Parcialmente é a modernete, que não necessariamente é de direita, entre aspas, ou conservadia, ela pode ser uma guria meio centro, isentona, ou pode até ser uma guria feminista de esquerda. O que eu quero dizer com isso? Vai ser aquela mulher que não vai respeitar o marido, vai ficar bostejando a misandria dela, assim como toda mulher de esquerda, como toda mulher feminista e leftist. Só que daí, no relacionamento dela com o homem dela, ela não vai querer abandonar os estudos dela, ela não vai conseguir não vai querer abandonar o trabalho dela. E eu já disse várias vezes por que isso é ruim num relacionamento com uma mulher. Porque a mulher ela não é capaz de trabalhar mais de 40 horas por semana, até 40 horas por semana ela já sai meio que danificada. Ela fica estressada, começa a criar um monte de problema dentro de casa, a libido dela vai pro saco, entendeu? E daí surgem esses casais que ficam meses e às vezes até anos sem transar. Mas enfim, essa mulher a mais de esquerda ou de centro isentona, ela vai se relacionar com um cara que está acima dela, tenha mais dinheiro que ela não vai querer abandonar o trabalho e os estudos dela, só que ainda assim ela vai querer que ele pague a maior parte das contas da casa, ou seja, ela vai querer que ele subsidie ela parcialmente. E eu já vi isso acontecer na minha vida pessoal. Eu já vi casais nos quais assim, o cara era de uma área de exatas, tinha um salário bom, a mulher obviamente foi fazer um curso de sociais na faculdade, e daí dentro de casa ela pagava a menor fatia das contas, e vinha com aquele papinho que no casal não existe o dinheiro de um de outro, o dinheiro é dos dois. Por quê? Porque ela tá dando uma de comunista no relacionamento, entende? Ela está contribuindo menos e está sugando muito mais. E se duvidar, ela ainda usava aquele argumento da desigualdade social e do patriarcado, do porquê que o marido que tem um emprego da área de exatas tem um salário tão alto que ela, que faz área de sociais. Enfim, então veja que dos dois lados, tanto a mais de direita conservadia quanto a de esquerda feminista, elas não querem cumprir um papel de gênero feminino, não querem que o homem tenha o direito de exigir nada delas, mas elas querem exigir do homem sem oferecer nada em troca, ou oferecer pouquíssimo em troca, porque como eu já disse várias vezes, eu vou ficar batendo essa tecla, elas querem se relacionar com um cara que esteja acima dela, e elas querem que ele subsidie a vida dela totalmente ou parcialmente. Agora vamos prosseguindo.
Por isso que aquela parte do o homem tem que proteger e prover, quer dizer, cumprir o papel dele totalmente, e a mulher tem que só honrar, tem que só cumprir parcialmente o papel dela. Por isso que eu cheguei e bati na tecla, olha, correção. Se o cara vai ter que proteger e prover, a mulher vai ter que servir e obedecer. Responsabilidade com autoridade. Responsabilidade sem autoridade é escravidão. E veja como é que é esse arranjo de relacionamento. A mulher quer um homem que esteja acima dela, que vai subsidiar o estilo de vida dela. Resumindo, ele tem responsabilidade sobre ela. Se ele tem responsabilidade sobre ela, ele automaticamente tem que ter autoridade sobre ela. E agora a conclusão final do porquê que esse meu argumento está correto, eu vou defender ele até o fim. Porque veja bem, se a mulher ela quer se relacionar com um homem que esteja acima dela, seja em status, financeiramente, academicamente, profissionalmente, e ela quer ser subsidiada pelo homem, veja bem, é do interesse dela não só honrar o homem ou respeitar o homem. É do interesse dela não tornar a vida dele estressante, não ficar dando dor de cabeça, não ficar criando drama a troco de nada. É do interesse dela obedecer e servir ele e tornar a vida dele mais fácil e mais agradável. Eu até discuti no Hangout com a Sociedade Primitiva que o que é uma mulher alfa. Digamos, o homem alfa e a mulher alfa são as duas versões, a do masculino e do feminino, que garantem famílias mais extensas e mais saudáveis, com uma quantidade maior de descendentes. Sendo assim, o homem alfa é aquele cara que vai ser o protetor, o provedor, ele vai trazer o máximo de recursos possível para que a família dele não passe a necessidade e até mesmo se expanda com o máximo de descendentes possível. O que seria a mulher alfa? A mulher alfa é aquela mulher que é tão agradável, que cuida tão bem do marido e dos filhos, que ela torna a casa assim um paraíso. O homem ele sai do trabalho, ele não tem vontade de ir para o bar, ele tem vontade de ir para casa para ficar com a família, com a esposa e com os filhos, e ela está disposta a ter o máximo de filhos possível. Ela gosta de ter filho, ela gosta de cuidar de filhos. Então veja bem, nos papéis de gênero atual, o homem é exigido que ele se torne esse alfa. Mas a mulher não é exigida que ela se torne esse alfa. E no relacionamento a mulher tem o direito de exigir tudo, o homem não tem direito de exigir nada. Conforme como sociedade primitiva, parece que hoje em dia o homem não tem nem direito de exigir exclusividade, exigir fidelidade ou lealdade, porque é divórcio, traição a troco de nada. E prosseguindo nesse ponto final. Já que a mulher quer se relacionar com um homem acima dela, ela tem que contribuir o máximo possível para a ascensão do homem dela. Ascensão em status, ascensão profissional, ascensão acadêmica e financeira. Resumindo, é do interesse dela não criar problemas na vida do homem. É do interesse dela não criar dramas a troco de nada. É do interesse dela não dar estresse para o homem. É do interesse dela fazer com que a casa seja um ambiente mais pacífico e mais harmonioso possível. Porque ela quer que ele cresça o máximo possível, porque ela quer se relacionar com um homem que esteja acima dela, e ela quer que ele subsidie o estilo de vida dela totalmente ou parcialmente. Quer dizer, quanto mais o homem crescer, mais ela vai ficar satisfeita e mais ela vai receber recursos. Compreende? Então essa ideia de que, não, mas tu está exigindo que as mulheres sejam escravas ou sejam submissas. Não, eu estou tentando fazer um arranjo no qual todo mundo fique satisfeito, no qual até a hipergamia da mulher fique satisfeita. Então, para a mulher, é do interesse dela servir e obedecer o marido dela. Porque isso vai satisfazer a hipergamia dela, de se relacionar com um homem que esteja acima dela, e vai satisfazer a outra parte da hipergamia dela, que faz com que ela queira receber o máximo possível de recursos do marido. Então, a mulher que fica criando problema, que não está disposta a tornar a vida do companheiro dela mais fácil, ela está pedindo para fracassar. Ela está pedindo para fracassar, ela está pedindo para ser frustrada. A questão é que o cara de respeito, que se respeita, o cara que se valoriza, ele só vai proteger e prover para uma mulher que vai servir e obedecer ele, porque isso é do interesse da mulher. A mulher ela vai ter acesso aos recursos que vão vir da ascensão dele. É do interesse dela que ele cresça, porque ela exige que ele subsidie ela. Machista! Galera. Quando eu estava separando essa análise do Raccoon
para colocar junto com as outras, né? Porque obviamente ele fez essa análise há tempos atrás, então não era especificamente sobre o caso do Castanhari com a Nive, mas eu fiquei me perguntando, né? Teria sido esse um presságio? Olha, pensando comigo mesmo, não sei dizer, mas que foi uma previsão certeira. E muitas coisas do que ele falou antigamente acontecem hoje, inclusive aconteceram nesse caso específico, cara, é irrefutável isso, né? E a segunda pergunta que eu também fiz a mim mesmo foi o seguinte: as coisas que ele falava estava muito longe do que acontece nos dias atuais? Não, ao meu ver, não. E assim como eu fui me questionando sobre essa análise dele, junto com esse caso que eu trouxe aqui para vocês, eu também gostaria de deixar algumas questões para vocês, né? Principalmente endossando a fala dele de que a mulher moderna está agindo como uma verdadeira retardada, né? E para auxiliar nessa reabilitação delas, por causa dessa insanidade senil que elas estão cometendo, eu vou deixar algumas questões para que os meus ouvintes reflitam. Vamos lá. E aí, existe alguma exigência de que as mulheres se tornem alfa, como existe exigência sobre os homens para que eles se tornem alfa? Vão continuar batendo na tecla do papel masculino sem se questionarem sobre o papel feminino? E o grande finale, que conclui e relaciona os pontos desse episódio. Se o homem não pode ter expectativa de absolutamente nada para com a mulher, inclusive nem de fidelidade, por qual motivo, razão, circunstância, ele deveria fazer algo por esta mulher? Antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal pelas plataformas que estão descritas na bio, tanto do YouTube quanto do Instagram, ok? Principalmente na questão do YouTube, não se esqueça de entrar lá, deixar seu like, compartilhar o vídeo, checar sua inscrição. Caso não tenha inscrito, por favor, considere se inscrever, ok? E ficar à vontade na seção dos comentários. Vocês já sabem o que a vontade quer dizer, ok? Nada de pôr o pé em cima dos móveis, nada de andar pelado pela sala, mas sintam-se estimulados a interagir conosco, ok? Agora, falando especificamente da questão do Spotify, não se esqueça de também fazer a avaliação do podcast lá na plataforma para quem ouve por lá, tá? Lembrando que eu sempre endosso para que ouçam os episódios pelo YouTube, porque isso me ajuda muito. Mas para quem ainda quiser no Spotify, como que você faz essa avaliação? Você, na página principal, você clica ali nos 3 pontos, vai abrir uma lista de submenus, você escolhe aquela que tem um submenu de 1 estrela, ok? E lá você faz o ranqueamento do podcast. E isso vai ajudar bastante com que a plataforma entenda que a gente está produzindo um conteúdo de valor para você, tá bom? Se ainda assim vocês precisarem entrar em contato com a gente, pode ser, além dos comentários do YouTube, pela DM do Instagram ou também pelo e-mail, contragolpecotidiano@gmail.com, ok? E falando especificamente do Spotify e do YouTube, não se esqueçam de ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá certo? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.